pretor da manhã. Da manhã. Agora é sério. Vai. Parabéns. Jesus abençoe. Que Jesus abençoe. Ele dê longa vida. Ele dê longa vida. Glória a Deus. Temos o privilégio de, pela segunda vez, comemorar o aniversário do pastor Aurivan. E um segredo, viu? Hoje ele está se sentando. Está entrando no meu time. Deus abençoe muito. E lhe faça essa bênção que o irmão tem sido e cada vez mais abençoado por Deus. Amém. Vamos orar. Estenda suas mãos. Interceda pela vida deste servo de Deus. Senhor, te louvamos muito pela vida do pastor Aurivan. Louvamos pela graça que tem sido abundante sobre a sua vida. Quero te louvar pela linda história da sua vida, pelas intervenções do Senhor, tirando-o da zona rural do sertão, lá do sítio Apanha Peixe, ó Deus, e conduzindo-o para uma senda de preparo espiritual, preparo ministerial. O Senhor lhe deu um coração quebrantado, um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, um coração comprometido com os compromissos do Espírito Santo, um coração comprometido com o coração missionário do Senhor. Ó Deus, queremos te louvar pelo seu compromisso com a tua palavra, ó Deus, com a verdade bíblica, com a tua igreja. Bendito seja o teu santo nome. Te louvamos por sua fidelidade e aplicação ao ministério da exposição da palavra. Que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério. Te louvamos pela esposa que o Senhor lhe deu, pelo filho que o Senhor lhe deu. Continue abençoando sua família também, de uma forma, Senhor, poderosa. Que o Senhor continue abençoando seu ministério na exposição da palavra, seu ministério no pastoreio da sua igreja ali em Recife. Abençoa o teu servo, fortalece a sua saúde, abençoa grandemente a sua vida. E te louvamos por tê-lo como amigo, como irmão, te louvamos por tê-lo entre nós. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deixa eu me recompor aqui, né? Obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. A grande alegria poder estar com vocês aqui. E agradecido a Deus por mais um ano de vida, pela sua bondade, suas misericórdias, sua fidelidade. Tudo que somos é fruto da sua graça, a nossa existência e a nossa caminhada. Devemos tudo ao Senhor. A Ele todo louvor. Meus irmãos, a nossa terceira e última participação nesse congresso. Só lembrando, nossa primeira mensagem foi sobre Gálatas, aliás, sobre Marcos, capítulo 8, vivendo a mensagem da cruz, dos sertões às nações, do sertão às nações. E a segunda mensagem foi sobre Gálatas, e nós falamos sobre amando a mensagem da cruz. E hoje nós vamos falar sobre pregando a mensagem da cruz
dos sertões às nações. Para isso, nós vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta. O texto é o capítulo 2, do verso 1 ao 5. Assim diz o Senhor: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês, para que a fé que vocês têm, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder do Espírito. Amém? Meus irmãos, Paulo escreve essa carta a uma igreja dividida, em que os muitos partidos indicavam que havia mais carnalidade do que espiritualidade, mais meninice do que maturidade bíblica. Uma igreja mergulhada em muitos pecados. Uma igreja que, quando se reunia, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, se reunia para pior. Se reunia para expor seus pecados mais reprováveis. Uma igreja em que muitos dos irmãos não se toleravam por causa da comida que comiam, ao mesmo tempo que partilhavam da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Uma igreja em que os irmãos levavam outros aos tribunais, ao mesmo tempo que toleravam um membro que se prostituía com a mulher do seu próprio pai. Uma igreja em que as manifestações dos dons carismáticos no culto parecia indicar uma espiritualidade pujante, ao mesmo tempo em que negavam a ressurreição e a esperança da vida eterna. Uma igreja cheia de pecados, uma igreja de contradições. No entanto, no início dessa carta, o apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto e menciona várias qualidades que ele conhecia na vida dessa igreja. Isso significa dizer que Paulo olha para a história dessa igreja, para o nascimento do qual ele foi o plantador, e ele entende que essa igreja era uma igreja de Deus, apesar de tudo. E ele entende que o evangelho que ele pregou foi o evangelho genuíno, foi a mensagem da cruz. Então, há de ter ali, pelo menos, um remanescente fiel. Paulo entende que se a mensagem da cruz foi suficiente para salvar irmãos nesse lugar, ela também é poderosa para revitalizar, para trazê-los de volta ao caminho, para santificá-los, corrigi-los, para restaurá-la. E é por isso que Paulo aqui, ao escrever essa carta, sabendo de todas as dificuldades, sabendo de todos os pecados que existiam naquela igreja, ele resgata a mensagem da cruz. Ou ele reedita o discurso que outroramente ele pregara. Ele faz questão de trazer à memória o fato de que quando ele estiver ali, ele não pregou outra coisa, senão Cristo e esse crucificado. Eu quero olhar para esse texto, irmãos, e compreender exatamente qual é o caráter da pregação missionária,
da pregação que você usa para plantar igrejas, mas que você usa para edificar a igreja, para revitalizar a igreja, para reavivar a igreja, para trazer a igreja de volta ao caminho. A mensagem é uma só: Cristo crucificado, seja nos sertões, seja entre as nações, seja nas periferias das cidades, seja nos grandes centros, seja para essa ou aquela tribo, para esse ou aquele povo. Jesus Cristo crucificado, a mensagem da cruz é o que devemos pregar. Amém? E aqui, queridos, eu gostaria de tratar de 4 questões básicas. A primeira delas é o pregador e o método de pregação. A segunda, o Cristo crucificado e o conteúdo da pregação. A terceira, o poder do Espírito e a eficácia da pregação. E a quarta, a salvação dos pecadores e o propósito da pregação. Amém? Primeiro lugar, o pregador e o método de pregação. Verso 1. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo aqui está trazendo a memória de que quando ele estivera com esses irmãos e pregara para eles, ele fez uma escolha de que o método que ele usaria, o método de pregação, não seria o mesmo dos filósofos, não seria o mesmo dos falsos mestres, que se apoiavam na sua própria sabedoria, em sua linguagem de sabedoria. Quando Paulo usa esse termo aqui, que ele não ostentou de linguagem ou de sabedoria, ele está dizendo, ele está se referindo aos filósofos daquela época, que costumavam fazer da retórica e dos recursos da oratória um meio de atrair e persuadir pessoas, tanto nas praças como nas academias. E então esses falsos pastores tomaram emprestado esse método dos filósofos da época e aplicaram à igreja de Corinto. E Paulo percebeu que muitos desses irmãos estão agora embriagados, enfeitiçados com essa capacidade da oratória, dos recursos linguísticos, da sabedoria humana. E Paulo então percebe que, além de todos os pecados, a igreja está diante de uma armadilha, porque esse tipo de evangelho não poderá restaurar a igreja. Só vai engordar o ego daqueles que se desviaram do Senhor. Os oradores que influenciavam a igreja de Corinto não se preocupavam em comunicar a verdade, apenas com a performance, que é um problema do nosso tempo. Muitos deles não sabiam como e quando, muitos deles sabiam como fazer o povo rir e chorar, mas jamais eram capazes de conduzi-los a Cristo. Paulo, porém, se recusava a imitar tais mestres, pois isso seria o mesmo que esvaziar a cruz do seu significado. Seria iludir e alienar as pessoas, seria desviar a atenção do foco da cruz e colocar no próprio homem. Seria tornar a cruz de Cristo nula. O que Paulo está dizendo é que em sua pregação aos coríntios, ele decidiu não fazer uso do auxílio da eloquência e da sabedoria humana na comunicação do evangelho. Paulo entendia que as ciências humanas, as vãs filosofias, quando comparadas ao evangelho, não passam de tagarelice. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao 21, ele diz: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito:
Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Essa passagem, queridos, Paulo está dizendo o seguinte: olha, a sabedoria de vocês é incapaz de salvar alguém, mas aprove a Deus se utilizar daquilo que vocês julgam loucura para salvar os pecadores. Então, o que Paulo quer mostrar é que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E por isso, ele não aposta na sabedoria humana. Ele prefere fazer da loucura da cruz o método da sua pregação. Paulo estava convicto que o testemunho mais adequado sobre Deus é aquele que tem sua origem em Deus. Ninguém fala de Deus senão o próprio Deus. Deus jamais se agradará dos nossos achismos, das nossas opiniões, da nossa sabedoria. Deus só aceita que alguém fale dele com base naquilo que ele revelou e que ele mesmo testemunhou. Ou seja, o Evangelho, cujo autor e testemunha é o próprio Deus, não pode ser preterido em nome dos modismos, em nome dos métodos humanos, em nome dos programas religiosos, em nome das tradições religiosas, em nome das ideologias políticas, em nome das filosofias humanas, em nome do psicologismo moderno. Em nome de nada o Evangelho pode ser preterido, porque ele é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. O cuidado de Paulo é que em seu trabalho de pregação, ao se utilizar de artifícios, Cristo seja ocultado, ao invés de revelado. Meus irmãos, isso aqui é um cuidado que nós precisamos ter. Quando a gente termina de pregar um sermão, a gente revelou Cristo ou ocultou? Anunciou ou escondeu? Às vezes as nossas experiências, às vezes as nossas histórias fazem o povo se divertir, fazem o povo se sentir melhor. Mas é só quando Cristo é revelado que Deus é glorificado. Conta-se uma história de uma igreja que tinha um bonito vitral, e nessa igreja tinha Cristo crucificado. O pastor da igreja era muito alto. Quando o pastor ocupava o púlpito para pregar, o Cristo ficava escondido. Aí um dia o pastor convidou um pastor de baixa estatura. Aí a criança estava lá no banco e disse: mamãe, a criança estava vendo agora o Cristo, porque o pastor era baixinho. Aí o menino disse: mamãe, cadê aquele pregador que esconde o Cristo? Então tem pregador que esconde Cristo. Ele pode falar muito bonito, ele pode dizer muita coisa, ele pode falar de teologia, inclusive, mas ele esconde Cristo. Convém que até mesmo dos olhos das crianças, jamais venhamos a ocultar o Cristo da pregação, mas que ele seja revelado, porque até as crianças querem ver Cristo. Você se lembra daqueles gregos que procuraram os discípulos e disseram: nós queremos ver Jesus. Quando as pessoas vêm à igreja, elas podem ver muitas coisas, mas tudo que elas precisam é ver Jesus. Jesus precisa ser revelado. Então, Paulo não era contra o conhecimento, Paulo não era contra a oratória, Paulo não era contra uma linguagem inteligente. O que ele está dizendo é que você não pode confiar nessas coisas. Essas coisas não podem ser um fim em si mesmas. Você precisa apenas usar essas coisas como esterco. O alvo de tudo é que Cristo seja revelado.
Um dos grandes males da igreja no presente século é que, ao usar da sabedoria desse mundo, da lógica, dos modismos, dos métodos, das influências humanas, nós passamos a confiar mais na cultura do nosso tempo do que nas Escrituras. Muitos acabam cometendo o grave erro de pensar que há mais suprimento no mundo do que em Cristo. Há mais atração num culto moldado pelo mundo do que nas Escrituras. Paulo está dizendo o seguinte para eles: eu vou dar uma prova para vocês de que quando eu estive aqui e abdiquei da sabedoria humana, porque isso é motivo para vocês me desprezarem e amarem os falsos profetas, eu vou dar um motivo por que eu optei em pregar Cristo. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora ouça o que ele diz: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram levados, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo diz: vocês eram ladrões, vocês eram maldizentes, vocês eram homossexuais, vocês eram adúlteros, vocês eram idólatras, mas vocês não são mais isso. Vocês foram lavados pelo sangue de Jesus, vocês foram transformados pelo poder do Espírito Santo. E por quê? Vocês agora querem confiar na sabedoria dos homens e não no poder de Deus. É aquela mesma questão lá de Gálatas. Vocês começaram tão bem, começaram no Espírito, querem voltar para a carne? Meus irmãos, uma coisa é certa: o conteúdo e a intrepidez da nossa pregação depende fundamentalmente das nossas convicções. Uma das piores coisas que pode existir é uma pregação sem convicção. Ouça, nenhum pregador tem o direito de subir ao púlpito e dizer: eu acho, eu penso. A nossa fala é: assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus, assim falou o Espírito Santo. Era assim que os profetas faziam. Conta-se uma história de que na época de George Whitefield, um dos maiores pregadores que a Inglaterra já viu, século XVIII, havia um filósofo ateu, David Hume, que ele ia passando na rua e alguém perguntou: David Hume, você vai para onde? Ele disse: eu vou ouvir o George Whitefield pregar. Disse: mas você não acredita em Deus? Mas aí ele respondeu: mas ele acredita. Ele acredita. Ele não acreditava em Deus, mas ele gostava de ouvir a convicção daquele homem ao falar de Deus. É como se ele dissesse: até eu gostaria de crer como ele crê. Mas qual é o drama desse tempo? As pessoas acreditam em tudo, menos na palavra de Deus. O conteúdo e a intrepidez de Paulo tinha a ver com as suas convicções. E quais são as convicções que nós devemos ter? Nós devemos ter as convicções de que Deus é soberano, Deus é o Deus da providência, sua palavra é inerrante, inspirada, autoritativa, suficiente. Nós devemos crer na criação, na queda, no pecado original, no Cristo da expiação, na esperança da vida eterna, no céu, no inferno, na volta triunfante de Cristo, no juízo final. Nós devemos crer essas coisas. Isso aqui é o cerne do Evangelho. Se cremos nessa coisa, e nisso tudo, nós vamos dizer: só Jesus Cristo crucificado é a esperança das nações. Reverendo John Stott disse:
A teologia é mais importante do que a metodologia. A técnica faz o orador, mas quem quiser ser pregador é da teologia que precisa. É do evangelho. E aí eu entro exatamente na minha segunda questão. O Cristo crucificado e o conteúdo da pregação. Paulo decidiu que não se utilizaria daqueles métodos. E ao usar o método da pregação cristocêntrica, ele disse: o Cristo crucificado é o conteúdo da minha pregação. Verso 2. Olha o que é que ele decidiu, presta atenção. É importante atentarmos para essa palavra, porque decidi. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu passei 2 anos estudando no Betel, e depois, por uma série de razões, eu mudei para o Recife, e fui concluir o meu curso ali. No dia da formatura, eu fui o orador da turma. E eu preparei o meu discurso. Ele está guardado lá em casa. Eu me formei exatamente no ano de 91. Então já se passaram o quê? Quase 35 anos. E eu me lembro que aquele discurso incomodou aos professores, aos pastores daquela convenção, que eu até depois fiquei receoso se eu ia conseguir sair dali. E um chegou diante de mim, depois que terminou tudo ali, com muita raiva, e disse: eu quero ver você daqui a 4 anos. Porque esse discurso aí, você não se sustenta numa igreja. E já se passaram 30 e poucos anos. Quando eu olho para aquele discurso, eu continuo pregando a mesma mensagem. Mas eu percebo que isso tem uma razão de ser. É que em algum momento eu precisei tomar uma decisão. E quando você toma essa decisão, você não pode olhar para trás. Doa em quem doer. E Paulo está dizendo isso aqui. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quem decide pregar Cristo crucificado não tem como pregar outra coisa. Sua consciência não permitirá. Deus vai te honrar. E você vai até o fim para a glória de Deus. Durante todos esses anos, eu vi todo tipo de movimento surgir na igreja brasileira. Eles vieram e passaram, mas a mensagem do Cristo crucificado, essa é eterna, essa é gloriosa, essa é o poder de Deus. Paulo está dizendo, a fim de explicar o seu método, ele argumenta em favor do conteúdo da pregação. Olha por que eu não optei pela oratória dos filósofos, pela linguagem rebuscada deles. É porque eu decidi pregar Cristo crucificado. Essa é a minha convicção. Esse é o conteúdo. Conta-se que Charles Spurgeon se dirigiu a um aluno e disse: olha, pregue Cristo. Pregue Cristo. E aí o aluno disse: mas e se o texto não falar sobre Cristo? Ele disse: acho. Ele está lá. Porque toda a Escritura está permeada de Cristo. Eu tenho trabalhado lá com as pessoas, os pastores, presbíteros, seminaristas que pregam. E aí às vezes eles mandam um sermão para mim, conversam comigo, ou eles terminam de pregar, a gente senta com eles para avaliar o sermão. E aí eu digo: ó, cadê Cristo? Olha Cristo aqui. Tem que ter Cristo. Em 1 Coríntios 1, 22 ao 25, olha o que ele diz. Os judeus pedem sinais.
Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Eles diziam: essa mensagem é fraca, ela não é capaz de preencher o intelecto. Os gregos diziam: Paulo prega mais filosofia, seja mais eloquente. Eles eram muito subjetivos, o filósofo é subjetivo. Aí eles entravam pelo campo da subjetividade, vamos argumentar, levantar questões. Os gregos eram objetivos, aliás, os judeus trabalhavam com objetividade, aquilo que é concreto, visível. Nós queremos ver milagres. Às vezes você está diante de um auditório, que essas são as demandas. Uns querem isso, outros querem aquilo. Você não vai atender ninguém. Mas você tem que pregar Cristo e Cristo crucificado. Eu me lembro que um dia eu estava no gabinete, entrou um jovem da igreja e disse: pastor, eu estou saindo da igreja. Aliás, entrou a avó dele e disse: pastor, olha, me perdoe, mas eu só chego no culto agora quando passar o período do louvor. Só vim para a pregação. Porque, pastor, o pessoal fica em pé, e eu não aguento ficar em pé, e é muito barulho, instrumentos, palmas. Não dá para mim não, pastor. Eu tentei conversar com ela, mas entendi que era a idade. Aí ela saiu, entrou. Eu fiquei ali meio preocupado com aquela senhora, né? O que é que a gente podia fazer? Não vou criar o culto dos idosos, deixa aí todo mundo junto. Aí entrou o neto dela, disse: pastor, eu estou saindo da igreja. O culto é muito morno, não tem coreografia, não tem isso, não tem aquilo. E eu vou embora daqui. E eu tentei aconselhar, porque ele estava fazendo a opção errada, e ele fez, se arrebentou todinho para onde ele foi, depois voltou. Mas uma coisa é certa, quando os dois saíram dali, eu disse: eu acho que estou certo. Não estou agradando um nem o outro, espero que esteja agradando a Deus. Então, irmãos, o que tem que pautar nossas convicções não é o auditório, é a Escritura. Essa questão do culto mesmo, o culto é para Deus. Se alguém não gostou, é normal, quem tem que gostar é Deus. A gente prepara para Ele. A gente quer um culto que nos faça bem, um culto antropocêntrico. Paulo decidiu não empregar nenhum ornamento em sua linguagem, porque em seu coração havia uma única motivação: anunciar Cristo com o máximo de fidelidade, simplicidade e zelo pela sua glória. Ao enfatizar o termo crucificado, gente, não quer dizer que Paulo não pregava outro assunto. O que ele está dizendo é: não é por causa da vergonha da cruz, não é por causa de vocês se escandalizarem, de vocês acharem que é loucura, que eu vou deixar de pregar o Cristo. Eu vou pregar Cristo, e vou pregar não apenas que Ele faz milagre, que Ele é bom, que Ele dá um casamento melhor e abre uma porta de emprego. Eu vou dizer que Ele morreu numa cruz como um maldito, para que nele nós fôssemos salvos. Paulo está dizendo: a vergonha da cruz não se constitui em constrangimento para mim, porque lá repousa a glória de Deus, lá repousa a nossa esperança. O propósito de Paulo, irmãos, é desdenhar da soberba dos supostos sábios. O que ele está dizendo é que não há conhecimento tão extraordinário que o faça desejar mais do que a Cristo, mesmo sabendo que Cristo morreu uma maldita morte de cruz. Paulo havia decidido considerar todas as coisas como esterco, como secundário, como nulas, para que Cristo
fosse o Senhor e Rei da sua vida. Preste atenção. Imagine que você seja convidado no dia do seu aniversário para ir almoçar numa casa, e quando chegar lá você encontra uma sala bem ornamentada, com belos quadros na parede, uma mobília cara e um ambiente agradável. Imagine uma mesa grande com cadeiras confortáveis. Imagine que essa mesa esteja coberta com uma linda toalha. Imagine ainda que os talheres e os pratos sejam de ouro. Imagine que os donos da casa sejam hospitaleiros e que lhe recebam de maneira agradável. Imagine que você seja convidado à mesa e você perceba que não tem comida. Tem muita igreja que está assim. Casa de farinha, sem pão. O som é de primeiro mundo. Tudo climatizado. Templos belíssimos. Mas não tem comida. O povo entra e sai sem alimento. E quando é que tem comida? Quando Cristo, ao invés de ocultado, é revelado como o poder e a sabedoria de Deus. Aquele que santifica, que justifica, que regenera e que mostra-nos que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena anunciar o seu evangelho. É isso que nós estamos precisando. Terceiro lugar, irmãos, o poder do Espírito e a eficácia da pregação. Versos 3 e 4. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Atentem para isso. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém. Paulo traz à memória dos coríntios o início do seu ministério nessa igreja. Ele lembra que, na oportunidade, ele pregou o evangelho em fraqueza, temor e grande tremor. Temor e grande tremor. Não havia nada de espetacular em sua pessoa. Ele parecia desprezível. Nada que atraísse os olhares humanos. Nada havia nele que o fizesse notável perante os homens. Ora, o curioso desse argumento, irmãos, é que Paulo toma a acusação que lhe era feita e emprega a seu favor. O que é que os opositores de Paulo diziam? Paulo é fraco, não tem eloquência, o discurso dele não tem sabedoria. Paulo está dizendo, olha, é fato, eu sou fraco, não há em mim nada de atrativo, mas é aqui que está a prova. Se eu sou fraco, se sou um péssimo pregador, se sou incapaz de persuadir os auditórios, se não uso da eloquência e da oratória, como é que os idólatras se convertem? Vocês mudam de vida, eu planto igreja, Deus abençoa o trabalho das minhas mãos. Em outras palavras, por que a obra de Deus acontece? Aí está claro, de que isso acontece não por minha causa, mas por causa do poder do Espírito Santo. Então Paulo usa o argumento que é contra ele para legitimar o seu ministério. A prova de que o meu ministério é de Deus é que ele não se apoia na minha força, na minha sabedoria, na minha oratória, no meu poder, e se apoia em quê? No poder de Deus. Então ele diz, é fato, eu estive com vocês em fraqueza, em temor e tremor. Mas o que foi que aconteceu? A minha palavra não era de persuasão humana, mas era em demonstração do Espírito e de poder.
Amém, irmãos? Meus irmãos, ficava evidente que o poder de Deus na vida de Paulo se aperfeiçoava justamente na sua fraqueza. Foi essa a experiência dele lá no capítulo 12 de Coríntios, quando ele orou e o Senhor disse: não, eu vou dar minha graça. Ele disse: então agora eu já sei, quando eu sou fraco, eu sou forte. Se em Paulo não havia qualidades humanas que justificasse o seu progresso como líder, como plantador de igreja, como escritor, como teólogo, como poderia justificar um ministério tão glorioso? A resposta de Paulo são duas. Primeiro, eu prego Cristo crucificado. Segundo, a minha pregação é no poder do Espírito. Meus irmãos, às vezes eu estou num congresso, na própria igreja, e aqui eu estou abrindo o coração com vocês. Por exemplo, na consciência cristã. Quantos preletores, quantas mensagens, quantas palestras. Eu fico pensando, meu Deus, esse povo deveria sair daqui totalmente transformado, avivado. E ali eu digo, meu Deus, dai-nos mais desse poder do Espírito, para que as nossas pregações não alcancem apenas o intelecto, mas o coração das pessoas. Que nós voltemos para casa não com mais informação bíblica ou teológica, mas com o coração mais voltado para Deus. Então qual era o segredo de Paulo? Ele pregava Cristo crucificado, mas ele não pregava isso apenas como conhecimento, ele pregava no poder do Espírito Santo. Nós precisamos pedir a Deus para que nesses dias Cristo seja resgatado no púlpito das igrejas, mas que também isso seja feito no poder do Espírito. Paulo está dizendo que a sua pregação, em vez de guiada por técnicas, era dominada por convicções, e isso era obra do Espírito Santo, era a intrepidez e ousadia do Espírito. Portanto, o segredo de Paulo é que ele tinha doutrina e tinha o Espírito. Paulo tinha fraqueza humana, mas tinha o poder de Deus. Tinha luz na mente, como dizia Jonathan Edwards, e tinha fogo no coração. Tinha conhecimento do Evangelho, mas também tinha o fervor na alma. Sua pregação era como uma labareda abanada pelo vento. E por isso nós devemos dizer: sopra o Espírito Santo, para que a nossa pregação, movida pelo fogo, alcance e incendeie o coração da igreja. Paulo sabia que Deus fala pelo Espírito, o Espírito fala pela palavra. Sem o Espírito, a palavra não tem vida, e sem a palavra não temos como saber se o Espírito é de Deus. Precisamos das duas coisas. João Batista se definiu como uma voz. O pregador precisa ter essa consciência. Caso contrário, o melhor mesmo é não falar nada. Se não somos a voz de Deus nessa geração, melhor é calar. Pois quem não crê que Deus fala, não pode ser ouvido. A verdade é que o apóstolo Paulo dependia do poder do Espírito Santo. Não era a sua experiência, nem a habilidade que lhe dava poder a seu ministério. Era a obra do Espírito de Deus. Sua pregação era uma demonstração e não um espetáculo. Era uma demonstração de poder e de graça, e não um espetáculo de eloquência e sabedoria humana. Quando Paulo pregava, as pessoas diziam: que Deus grande, e não que pregador extraordinário. O Evangelho ainda é o poder de Deus para transformar as vidas dos homens. A eficácia do Evangelho não depende de nossos argumentos, depende do poder do Espírito. Quarto lugar, a salvação dos pecadores e o propósito da pregação. Verso 5. Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Meus irmãos,
Em que as pessoas estão firmadas? Um pregador cai, a igreja acaba. O pregador vai embora, o pastor vai embora da igreja, os crentes vão embora também. Em quem estamos firmados? Paulo disse: a razão porque eu não preguei a minha sabedoria, o meu personalismo, a razão porque eu não botei uma foto minha na frente da igreja, é porque eu não queria que vocês se apoiassem naquilo que é humano, terreno, carnal, mas vocês se apoiassem em Deus. Paulo apela aqui para a lógica dos coríntios, querendo que eles entendessem que se Paulo tivesse empregado os artifícios dos falsos mestres, a fé deles teria sido alicerçada sobre as areias movediças do engano. É como se Paulo dissesse assim: vocês deveriam me agradecer, porque eu não usei desses artifícios. Há muito tempo que vocês teriam voltado para o paganismo. Sabe por que vocês estão ainda de pé? É porque eu preguei Cristo. E esse é o fundamento. Pode vir a tempestade, pode vir os rios, quaisquer coisas, às vezes o luto, a dor, a fome, a miséria, a perseguição, mas se você estiver alicerçado em Cristo, você vai ficar de pé. Então, o que é que eu queria? É que vocês estivessem apoiados. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus para que a igreja do Senhor nesse século entenda que não há fundamento maior, não há cabeça além de Cristo. Tudo é Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Paulo está dizendo: a razão porque eu decidi pregar a Cristo e este crucificado é porque de outro modo, há muito tempo, vocês teriam fracassado. Se a nossa pregação se basear na eloquência das nossas palavras, ninguém escapará nessa geração perversa e corrompida. Às vezes eu olho para a igreja brasileira e eu fico pensando: essa igreja do jeito que está caminhando, é claro que eu não estou generalizando, ela é um prato cheio para o anticristo. É como se a gente estivesse atrás de um Messias Salvador, um guia político. Uma das maiores tragédias dos últimos dias é a gente achar que a solução desse país vem de Brasília. A solução desse país está no Evangelho, é no poder de Deus. Quem poderá confiar que o Evangelho é a verdade se ele se basear na nossa oratória? O foco de Paulo a anunciar Cristo é que a fé dos coríntios se apoiasse somente em Deus e não nos homens. Paulo sabia que somente o Evangelho, no poder do Espírito, transforma o coração dos pagãos. Meus irmãos, uma pregação sem cruz poderá atrair multidões, mas não serve como fundamento da fé. Poderá divertir uma plateia, poderá melhorar os hábitos e os costumes de muitas pessoas, poderá ajudá-las a abandonar alguns vícios e pode até torná-las moralmente melhores. Mas só o poder do Evangelho tira o homem da sepultura e da vida. Eu quero concluir apenas com duas aplicações. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos sair desse congresso com um compromisso pessoal, ministerial e um compromisso com Deus, de que nós vamos enfatizar a suprema importância da pregação na vida da igreja e este crucificado. Amém? O apóstolo sabia que a igreja de Corinto havia muitos males. No entanto, ele sabia que Cristo poderia reverter aquela situação. Talvez você chegou aqui nesse congresso até pensando em desistir do ministério, abatido, desanimado com a realidade ministerial. Talvez as pessoas não tenham se convertido.
Talvez aquele ardor do seu chamado, quando você estava no seminário, começou o ministério, está desaparecendo. Mas eu quero dizer que Cristo crucificado e ressurreto, entronizado à direita de Deus, ainda restaura a vocação, a vida espiritual, a vida da igreja, e coisas novas acontecem. Martin Lloyd Jones diz: os períodos e eras de decadências da igreja sempre têm sido os períodos em que a pregação entrou em declínio. Calvino disse: Satanás tenta destruir a igreja, fazendo desaparecer a pregação pura. A W. Pink disse: os principais agentes de Satanás são encontrados não nos bares ou jogatinas, mas nos nossos seminários e nos púlpitos. Stott disse: a palavra de Deus é o centro, é o cetro mediante o qual Cristo governa a igreja e a comida com a qual Ele a nutre. Resgatemos a pregação bíblica e a igreja brasileira será reavivada. Segundo lugar, precisamos sair desse congresso confessando nossa fraqueza e a nossa necessidade do Espírito. Que Ele venha como no dia de Pentecostes. Que Ele sopre outra vez. E a igreja será mais missionária. Teremos mais vocacionados. Os períodos de avivamento foram períodos de despertamento vocacional. Uma igreja secularizada, uma igreja coach, ninguém vai deixar a sua vida confortável para fazer missões. Mas uma igreja que prega Cristo, e que olha para o sacrifício de Cristo, e que está disposta a glorificar a Cristo no poder do Espírito, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Lutero disse: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Uma só palavra no poder do Espírito Santo afugenta Satanás. E aí ele conclui: sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. A Ele o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que Deus nos abençoe.